Vamos falar sobre Alexandre de Moraes. E eu quero fazer uma espécie de react aqui com vocês. Eu quero pegar um vídeo da Globo News e eu digo a vocês que o Paulo Figueiredo Show é um programa para maiores de idade, para pessoas que não se importam com cenas fortes. Eu vou mostrar aqui, peço licença. Bom, vamos à vaca fria. Vamos falar sobre Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre... Obrigado aí pela enorme audiência que nós já estamos tendo. Agradeço aqueles que fazem a curtida. E eu quero fazer uma espécie de react aqui com vocês. Eu quero pegar um vídeo da Globo News. E eu digo a vocês que o Paulo Figueiredo Show é um programa para maiores de idade, para pessoas que não se importam com cenas fortes. Eu vou mostrar aqui, peço licença a vocês, porque eu vou mostrar um vídeo da Globo News. Pode ser que eu mostre mais de um vídeo da Globo News. Eu sempre digo a vocês que o Ministério da Saúde adverte que você assistir, está exposto ali a um vídeo da Globo News, é mais ou menos como se você tivesse exposto ali ao reator de Chernobyl, né? Então pode fazer mal à sua saúde, se protejam, etc. Mas eu vou ter que colocar aqui na tela para a gente conversar sobre o Moraes, a decisão do Alexandre de Moraes de ter basicamente fechado o Congresso brasileiro. Na prática, Alexandre de Moraes fechou o Congresso brasileiro e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver o que a Daniela Lima, a rainha da barriga, e eu não digo nem pela pança dela, eu digo porque a barriga é o termo que a gente usa no jornalismo quando alguém dá uma notícia falsa por engano, tipo quando alguém diz que um laptop da ABIN foi apreendido na casa do Carlos Bolsonaro, quando alguém diz que o Bolsonaro fugiu de barco numa busca e apreensão da PF, o nome disso é barriga. Então não estou chamando a Daniela Lima de barriguda, não. Alexandre de Moraes, que se dedicou no ano passado, no ano anterior, a formular uma proposta que foi entregue por ele em mãos. Estou com o meu computador aqui porque a pessoa é míope, Brasil. Ela é míope. O importante da história, dessa parte da história é a seguinte. Reparem, o projeto de lei que foi entregue ao Congresso foi entregue pelo Alexandre de Moraes. Não foi o presidente que enviou um projeto de lei ao Congresso, não, foi o Poder Judiciário. Então, quando você fala de ativismo judicial, é importante dizer, ativismo judicial, é sobre isso que a gente está falando. Sobre um judiciário que resolve tomar posições políticas. Facilitar a vida da cegueta, não peguei dessa vez o meu celular. Bom, o ministro Alexandre de Moraes entregou em mãos ao Congresso, salvo engano, foi em 2000... Entregou em mãos ao Congresso, etc, etc. Eu vou continuar aqui. Quando mantém conteúdo sabidamente de discurso de ódio, de propaganda... Repara que colocado na mesma balança, né? Discurso sabidamente de ódio, sabidamente por quem, né? E propagação na... Quem foi a pessoa que vocês já viram na direita ou em qualquer lugar fazendo propagação? Eu me lembro de 2 casos aqui de pessoas que foram acusadas de propagação. Um é o Felipe Martins, de quem nós vamos falar por aqui, porque ele fez um gesto aqui, alguma coisa assim, não me lembro qual é o gesto, não sei nem quais são os gestos que são proibidos hoje em dia, mas ele fez o tal do gesto e acusaram ele de supremacista branco, ele que acho que tem inclusive ascendência judaica, alguma coisa do tipo. No final das contas ele acabou absolvido nesse caso. O outro foi o pobre do Monark, que disse que, na opinião dele, poderia haver um partido. Como poderia haver um partido comunista, o que é a posição de todos os libertários do mundo e a lei vigente nos Estados Unidos. Repare, são discursos sabidamente de ódio na mesma categoria. Isso é uma técnica de construção. Quando você coloca um do lado do outro, é para você colocar equivalência entre o que eu digo aqui, que é chamado de discurso de ódio, e é uma técnica de manipulação mental, travestida de jornalismo,
Não sei se faz. Eu não acho que ela seja inteligente o suficiente para fazer isso de forma intencional. Eu acho que é um cacuete. O professor Olavo de Carvalho falava muito disso, que muitas das coisas são absorvidas como cacuetes, não é isso? E por aqui vamos continuar. De fake news. Pois muito bem, o Congresso engavetou por muitos motivos, inclusive pela pressão das Big Techs. O Congresso não engavetou. O projeto está, como tantos outros projetos, pendente para ser votado pelo Congresso. E por que ele está pendente para ser votado pelo Congresso? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, percebeu que não havia quórum para aprovação, que o projeto seria rejeitado. Então, o presidente Arthur Lira mantém esse projeto ali, sempre ameaçando os parlamentares. Eu digo isso para vocês porque eu converso com muitos parlamentares. Sempre ameaçando os parlamentares brasileiros, ela está se referindo ao 2630 aqui no caso, sempre ameaçando os parlamentares brasileiros de que, caso eles façam alguma coisa, ele vai botar o 2630 para votar. E por que essa é uma ameaça tão relevante? Porque este projeto é simplesmente o projeto que decreta a morte das redes sociais no Brasil. A gente contou aqui ontem que o TSE faria essa regulamentação. Ela disse antes que o TSE, alguém deve ter dito do TSE, eu fico feliz que o jornalista ainda possa noticiar informações privilegiadas, porque no meu caso, aparentemente, eu não poderia. E ela está lá, com apenas duas palavrinhas diferentes. Ipsis literis, o que o TSE, o que o ministro Alexandre de Moraes entregou ao Congresso e que o Congresso não conseguiu fazer. Reparem o que ela está falando. Olha a gravidade do que essa moça está dizendo, com esse sorriso no rosto. Reparem, o que ela está dizendo, e é por isso que eu peguei um trecho da imprensa aqui, porque eu faço questão de mostrar a imprensa serviçal, ela está com um sorriso no rosto dizendo o seguinte: o que o Alexandre de Moraes não conseguiu fazer pelo Congresso, que é a via da democracia, ele mudou duas palavrinhas e transformou praticamente num decreto do Tribunal Superior Eleitoral. Ipsis literis foi aprovado ontem pelo TSE com a diferença de duas palavrinhas: período eleitoral. Período eleitoral. Lembrando, vamos ter que voltar no tempo, vamos a Carmen Lúcia, que disse que a suspensão que estava acontecendo naquele momento do Brasil, dos direitos que permitia ao TSE de ofício, sem provocação, lembrando, o Poder Judiciário só pode agir se for provocado. O TSE, sem provocação, poderia determinar o bloqueio e derrubada de redes sociais. A Carmen Lúcia disse que era só um pouquinho. Roberto Jefferson disse como é que essas moças que reagem a esse tipo de coisa daquela maneira podem ser consideradas. Acabou preso por conta de um vídeo que fez. Mas a verdade é que a suspensão não foi só por um pouquinho. Ora, a suspensão, derrubada das minhas redes sociais, aconteceu após a eleição. Todo mundo esperava que aquelas medidas fossem ser autorizadas apenas durante aquela janela do período eleitoral. Só que não há definição do que é período eleitoral. Imaginava-se que fosse desde que começam as eleições com candidatos até o fim do processo eleitoral, mas perdurou muito mais. Muito depois. Aí passaram a dizer que seria até a diplomação, mas mesmo depois da diplomação, as redes sociais, minhas do Fiuza, do Constantino e de tantos outros, continuaram derrubadas. Porque todo período é período eleitoral. Então, na prática, o que o TSE fez foi transformar numa lei constante, sem o Congresso brasileiro, em lei. O nome disso é ativismo judicial. Legislar. E o ministro, ao propor essa alteração que foi acatada no trabalho da relatora Carmen Lúcia, aprovado por todo o TSE, a mesma Carmen Lúcia, exatamente aprovado isso, por todo o TSE. Não se trata só de eleição, se trata de todo o período eleitoral. Não se trata só de eleição, se trata de todo o período eleitoral. Portanto, já agora, a gente está nos estertores de fevereiro, você já vai ter de observar as novas regras e essas pessoas. Você está em fevereiro no período eleitoral, apesar de ninguém ser considerado candidato e ninguém poder fazer campanha. Mais do que isso, é proibido
campanha eleitoral antecipada. Pessoas podem ser responsabilizadas. Muito rapidamente, se eu tiver tempo, o Gasperoni me sinaliza aqui. Você tem tempo, fica tranquilo. Eu quero trazer o trecho que foi na íntegra utilizado pelo TSE e este deixado ali nas gavetas do Congresso por pressão. Tanto deixado nas gavetas do TSE por pressão. Da extrema-direita como das Big Techs. Tanto da extrema-direita quanto das Big Tech. Pauta interessante, onde a extrema-direita e as Big Tech estão abraçadas juntas. Porque não há nenhum maior inimigo da direita, não digo nem da extrema-direita, do que as próprias Big Tech. Ora, redes como o Rumble e o Locals, que hoje são proibidas de serem acessadas no Brasil pelo judiciário brasileiro, foram criadas justamente porque YouTube, etc., Google, Meta e por aí vai, são, como todos nós sabemos, quintal da esquerda. Ora, o canal do Coronel Gerson Gomes foi retirado do ar na semana retrasada, não pelo TSE ou pelo STF, mas pelo Google. Então não há extrema-direita. Extrema-direita. Agora, você ser de direita é ser extrema-direita. Ou mesmo, no caso, você ser contra a possibilidade do governo censurar as pessoas e decidir qual o conteúdo que é verdadeiro, falso, que pode ser visto ou não pode ser visto. Se você for contra o judiciário ter esse poder, você se torna automaticamente extrema-direita. E é por isso que um contingente de milhões, ou 1 milhão, ou centenas de milhares de pessoas foram Avenidas Paulistas. A Avenida Paulista, como diz o Lula, são centenas de milhares ou milhões de pessoas de extrema-direita. Porque ser extrema-direita passou a ser simplesmente o fato de você defender a liberdade de expressão, que é algo que tinha que se formado como um consenso no Ocidente. Como, aliás, a gente bem disse ontem na entrevista com o Fernão Lara Mesquita. Não percam essa entrevista que foi feita ontem. Provedores de aplicação, ou seja, olá redes sociais, olá provedores, serão solidariamente responsáveis. Ou seja, os provedores de internet serão responsabilizados civil e administrativamente. Civil e administrativamente. Viu, pessoal do Google? Viu, pessoal da Meta? Minha mamãe me ensinou, quem muito se abaixa, aparece. Vocês se abaixaram tanto, assinaram termo de ajuste de conduta, foram lá, se curvaram tanto ao Tribunal Superior Eleitoral, que vocês nas pessoas físicas e nas pessoas jurídicas agora estão sendo emparedados com arma na cabeça. Claro que a ditadura ia voltar para morder vocês. Muito bem. Sabe quanto que o Google sabe quando que o Google recorreu a respeito da remoção do meu canal do YouTube? Nunca. Nunca. Vocês não têm ideia do poder que vocês têm. Se o Google tomar a mesma atitude que tomaram o Locals e o Rumble, composto por pessoas íntegras, e falar, olha, nós somos uma empresa multibilionária. O Brasil é um mercado importante, mas não tão importante assim. Caso vocês resolvam aprovar esse absurdo à margem do Congresso de vocês, nós preferimos encerrar as operações no Brasil. Quantos dias o Brasil funcionaria sem o Google? Quantos dias até o sistema mesmo derrubar o próprio Alexandre? É uma decisão corporativa. Mas, óbvio, exige a tal da coragem que eu mencionei agora há pouco. Nem mesmo Elon Musk, grande defensor da liberdade, teve até hoje coragem de dar um ai sobre o Brasil. Quem sabe, vendo a entrevista que deve sair hoje ou amanhã no Tucker Carlson, comigo, inclusive, e um outro convidado que vai ser anunciado, quem sabe o Elon Musk se sensibilize um pouco. Processinho, quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral, nos seguintes casos. Vamos prestar atenção nos casos. Condutas, informações e atos antidemocráticos. Condutas e atos antidemocráticos é isso. Ora, você não pode ter aplicação legal de nada que não tenha definição legal.
E nós já está claro que críticas ao Poder Judiciário, por exemplo, este Poder Judiciário que legisla dando a volta em torno do Congresso, são considerados atos e condutas antidemocráticas. Isso, gente, só ter democracia no nome, tem um monte de república democrática pelo mundo que isso aqui é ditadura. Elas restringem conteúdo justamente porque dizem que é uma propaganda contra as instituições do país, etc, etc. Os cubanos fazem isso o tempo inteiro. Divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos. Sabidamente inverídicos. Sabidamente por quem? De grave sabidamente ameaça inverídicos direta por e quem? imediata de violência ou incitação à violência contra a integridade de servidores da justiça. Bom, incitação à violência ou contra a integridade, é óbvio que isso deve ser proibido, mas isso já está previsto na lei. O Marco Civil da Internet já prevê isso. Não tem necessidade de uma legislação eleitoral. Eleitoral, Ministério Público Eleitoral ou a infraestrutura do Poder Judiciário, de comportamento ou discurso de ódio, inclusive... Comportamento ou discurso de ódio? O que significa comportamento ou discurso de ódio? O que significa comportamento ou discurso de ódio? Se houver uma definição legal, comportamento e discurso de ódio é quando alguém fala o que eu não quero ouvir. Entendi. Que óbvio. Volto a dizer, o Marco Civil da Internet já prevê a remoção desse tipo de conteúdo, desde que seja solicitado, ou seja, a justiça haja de forma provocada e haja remoção do conteúdo. Não precisa de resolução TSE. Contra uma pessoa ou... Mas na lei não tem negócio de discurso de ódio, informações sabidamente falsas, comportamentos antidemocráticos. Um grupo mediante preconceito de raça, cor, origem, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Preconceito, discriminação. De divulgação ou compartilhamento de conteúdo fabricado ou manipulado, parcial ou integralmente, por meio das tecnologias digitais, incluindo inteligência artificial. O fetiche do Alexandre tem sido com inteligência artificial. Realmente, eu tô com ele no sentido de que é absolutamente assustador. Mas quando nós assistimos alguém que dá a volta no Congresso, é exatamente o que eu quero dizer com juristocracia. O que é juristocracia? É quando você transfere o poder do demos, do povo, né? Kratos, poder, demos, população. Então você transfere o poder da democracia para a juristo, ou seja, o poder judiciário, os juristas, o aparato burocrático não eleito. E para que serve o Congresso? Aula básica de democracia e república. O Congresso serve para discutir em nome da sociedade aquilo que a sociedade inteira não pode discutir. Por isso ele vai para o parlamento, aqueles que parlam, aqueles que falam. Eles vão lá, discutem os temas, nossos representantes, nós escolhemos delegados ou deputados, a quem aqueles nós concedemos a nossa representação. Aqui nos Estados Unidos o nome é representante, representative, não é? Os congressistas que são chamados de representantes, para que eles façam uma discussão e cheguem ou não em um consenso. Eles cheguem ou não em um consenso. No caso deste projeto, que foi entregue de forma muito estranha por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o nosso parlamento, que representa a nossa sociedade, não chegou a um consenso a respeito desse tema. Por isso o projeto não foi votado. Ainda assim, o sistema, idealizado pelos pais fundadores americanos e copiado em parte pelo Brasil, também tem seus freios e contrapesos. Quais são esses freios e contrapesos? Ora, o presidente da República tem que sancionar um projeto de lei. É uma forma do executivo exercer um contrapeso ao judiciário. Ora, existe também o Instituto da Revisão Judiciária, para caso uma lei, mesmo tendo sido votada pelas duas casas do Congresso e sancionada pelo presidente, caso essa lei viole algum dispositivo constitucional, e isso deveria ser explícito, o Poder Judiciário pode dizer, olha, Congresso, essa lei, olha, presidente, essa lei é inconstitucional, não pode valer porque ela viola princípios constitucionais.
Então você tem todo um processo moroso com freios e contrapesos. Quando este processo não funciona, ele acaba sendo, sob uma resposta entusiasmada da imprensa, representada aqui na figura dessa moça, ele acaba sendo transferido para o poder do judiciário. Então, quem votou nesse projeto para fazer valer com a mesma força de lei? Alexandre de Moraes, sei lá quem, Carmen Lúcia, um monte de cara que você não elegeu. Um monte de cara que não te representa. Então, o poder foi transferido do povo simplesmente para o Poder Judiciário. E não só para o Poder Judiciário, para um paratribunal do Poder Judiciário, que sequer está sujeito à própria revisão judicial, porque ele é a autoridade máxima em termos de legislação eleitoral. E aí, se eu critico isso, é discurso contra a democracia. Ora, isso é a subversão completa da democracia. Isso é a implementação de uma ditadura juristocrata. E eu tenho que dizer isso no ar. Não adianta, eu não vou falar isso. Eu vou fingir que isso não está acontecendo. Então agora é pressão da extrema-direita. Qualquer um que evite esse tipo de coisa passa a ser chamado de extrema-direita, de antidemocrático, de discurso de ódio. Ora, o meu discurso é o discurso do amor, queridos. O amor é devolver o poder ao parlamento, como foi idealizado pelas pessoas que inventaram esse negócio de república democrática. Agora, você imagina, se você é um bilionário globalista e você quer mudar alguma coisa, ou criar um discurso monolítico na internet sem oposição, o que é mais fácil? Fazer o processo moroso do Congresso, tem o Lira tem que conversar com os presidentes de partido, os líderes, as bases, ano de eleição, então, está todo mundo preocupado na eleição municipal, então ele tem que pensar como que a população vai reagir àquele negócio. Aí você tem os senadores que estão todos com na mão por conta da eleição daqui a pouco, que vai mudar 2/3 do Senado, aí tem que mandar, eles têm o presidente, mas pode ter alguma... Imagina, basta o Alexandre propor dentro do tribunal, onde ele manda, e ele mostrou no vídeo anterior lá no outro tribunal como ele manda mais que o presidente, onde ele manda, que vai ser aprovado. E ai daquele que falar algum ai na Avenida Paulista contra esse tipo de coisa, vai preso. O jornalista que falar contra esse tipo de coisa vai preso. Se estiver nos Estados Unidos, vai ter passaporte cancelado, vai ter remoção de rede social. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Vocês me desculpem. Eu morro antes de chamar esse troço de democracia. Espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.